Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o canal Preparação Franco com mais um vídeo. Galera, hoje trazer um assunto para vocês, né? Vai ser mais umas ideias minhas, né? É uma opinião minha. E os itens aqui, os equipamentos estão dispostos na mesa aqui só para a imagem ficar mais bonita, mas hoje o foco é totalmente no que eu vou falar. Como sempre é, praticamente. Mas galera, hoje o papo é um pouquinho complicado de debater, é um pouquinho complicado de falar, mas antes de eu falar qualquer coisa, eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou nenhum especialista, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu não sou nenhum conhecedor desse aspecto, né? Não sou nenhum graduado nesse aspecto aí. É mais a minha humilde opinião, tá certo? E também vai servir de questionamento para vocês fazerem para vocês mesmos, certo? Que é com relação à qualidade do conteúdo que a gente consome hoje em dia. A qualidade do conteúdo que a gente consome hoje em dia. Não somente com relação à plataforma YouTube, mas também com relação a programas de TV, redes sociais, filmes, programas, podcasts, tudo, tudo, tudo que for relativo ao entretenimento, né? Qual a qualidade desses, qual a qualidade do que a gente consome hoje no quesito entretenimento? Eu, particularmente, eu me afastei de muita coisa, porque eu vi que eram coisas prejudiciais para a mente, né? Se você não tiver a sua mente bem preparada, se você não tiver a sua mente bem estruturada, de nada adianta você ter um monte de equipamento caro. O primeiro item da preparação que você tem que ter bem eficaz, bem afinado, é a sua mente, né? E por que eu estou fazendo esse questionamento? Por que eu estou perguntando isso? Eu comecei a ver, eu percebi de umas semanas para cá, uma galera aí fazendo um alarmismo gigantesco, né? Na produção de conteúdo deles, os caras estão praticamente como uns profetas do fim do mundo. Eu, particularmente, cara, a gente não tá vivendo uma época fácil. A gente não tá vivendo tempos fáceis. Então, assim, eu acho que é complicado você ficar criando mais alarde ainda. Eu não tô falando que a gente tem que fechar os olhos, esquecer do que a gente tá vivendo, sabe? Querer viver numa utopia, viver num mundinho cor-de-rosa. Não, não tô falando isso. Só que assim, eu sou técnico farmacêutico. E antes de eu ser técnico farmacêutico, eu convivi com muita gente depressiva, gente que sofria com ansiedade, gente que sofria com transtornos, com distúrbios. E boa parte desses distúrbios foram causados por situações que a pessoa viveu. Foram coisas da rotina, do dia a dia da pessoa que acabou deixando a mente dela daquele jeito, né? A minha mãe mesmo, cara, eu não preciso nem ir muito longe, né? Eu convivi com a minha mãe praticamente a vida inteira depressiva. Eu via as medicações que ela usava. Hoje em dia, dentro de uma farmácia, dentro de uma drogaria, eu vejo a quantidade de pessoas que vão lá com suas receitas porque sofrem de algum tipo de transtorno, sofrem de algum tipo de problema psiquiátrico, né? A pessoa ela tem um transtorno psíquico. Então, assim, se você percebe que você é uma pessoa que tem propensão a esse tipo de problema, por que você vai forçar a barra e tornar a sua vida pior, né? Com relação ao conteúdo que a gente consome, eu vi alguns canais aí de preparação, alguns canais de sobrevivência aí, onde as pessoas, ao invés delas colocarem em prática tudo que elas falaram anos e anos e anos e anos aí na plataforma do YouTube, em vez delas colocarem em prática e mostrar para o público, olha, deu certo, a gente está passando por momentos difíceis, mas deu certo, olha, a minha prática
tá me auxiliando hoje. Hoje eu estou mais preparado do que se eu não tivesse feito nada. A minha casa está bem preparada, a minha família está bem estruturada por toda a preparação que eu fiz. Ao invés da pessoa passar esse tipo de informação, esse tipo de segurança para o seu público, não. Os caras eles estão virando os profetas do apocalipse, né? Cada vídeo dos caras eu comecei a dar uma olhadinha e, assim, se você é uma pessoa que não tem a cabeça muito certa, cara, você termina de endoidar com o conteúdo que o cara produziu. As coisas que o cara fala no vídeo não tem cabimento, sabe? Eu acho que assim, a gente dá a nossa opinião, a gente tem o direito de dar a nossa opinião. O problema é quando essa opinião começa a prejudicar a vida do outro. É quando essa opinião começa a fazer com que o outro se torne paranoico, com que o outro, a outra pessoa acaba se espelhando tanto no que a gente fala, ela acaba se agarrando tanto à informação que a gente passou, que aquilo começa a prejudicar a vida dela, né, de uma maneira bem perigosa, sabe? Informações erradas que o cara passa, informações falsas, né, previsões furadas, previsões assim que eu acompanho desde do ano passado, né, do começo do ano passado, vídeos fazendo previsões que não se concretizaram. Então assim, por que que eu vou ficar alarmando as pessoas se nem eu tenho certeza que isso vai acontecer? Por que que eu vou plantar uma informação na cabeça das pessoas de uma coisa que nem eu acredito nela 100%? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o conteúdo que a gente consome, a gente tem que tomar cuidado com as informações que a gente acaba captando nesses vídeos, né? Eram caras que, assim, hoje era para ser. Esses caras eram para ser, tipo, um porto seguro na plataforma hoje, para quem busca um alento, para quem busca uma informação boa, para quem busca uma saída, sabe? Esses caras eram para ser referências na plataforma. Por tudo que esses caras já produziram anos atrás, aí há 3, 4 anos atrás, né, esses caras foram base para muito do que a gente tem hoje na nossa plataforma do YouTube com canais brasileiros, né? Canal dos BRs aí, esses caras praticamente foram os precursores de tudo que a gente tem hoje de preparação, sobrevivência na plataforma. E o que eu vi foram, tipo, esses caras se atacando, esses caras trocando farpas, esses caras brigando entre si em uma guerrinha de ego. Uma guerra de ego, sabe? Não trazendo nada de benéfico pro seu público. Pô, eu confesso, cara, eu não sou ninguém perto desses caras aí quando a gente fala em tamanho de canal. O meu canal é minúsculo, né? Meu canal é um grão de areia perto do canal desses caras. Mas, caras, não tem necessidade de eu estar falando isso aqui. Eles próprios tinham que ter esse filtro, né? Esse termômetro. Pô, pera lá, meu. Vamos deixar esse ego de lado, vamos levar a real preparação para essa galera, que a galera tá precisando disso mais do que nunca. A gente tá passando numa época de pandemia e esse pessoal que acompanha a gente, eles precisam de um alento, eles precisam de um norte, eles precisam de uma luz, sabe? Eles precisam de um farol que guie eles e não de besteirinhas. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o conteúdo que a gente consome, o que a gente acaba levando a sério na plataforma, sabe? Coisas que eram para estar servindo de base pra gente, hoje em dia tá caindo no ostracismo, sabe? Tá caindo no esquecimento, porque ninguém suporta mais assistir o cara falar, porque o cara só fala groselha, sabe? Então eu fico bem triste, porque eu me baseei nesses caras. Eu me baseei nesse pessoal, eu me baseei nesses canais, sabe, para criar o meu. E, sinceramente, cara, eu desejo, assim, do fundo do meu coração que antes de eu virar isso,
eu paro de produzir conteúdo, cara. Pra mim não manchar o nome da preparação. Tanto é que assim, eu hoje, depois de tudo que eu vi essas coisas aí, cara, eu deixei de me considerar um preparador. Eu prefiro me considerar um entusiasta do EDC, né? Eu sou um cara que curte equipamentos e traz esse conteúdo aqui na plataforma aqui para falar a respeito deles, do que me considerar um preparador, porque se um preparador é isso aí que eles estão mostrando, cara, então eu prefiro não ser. Hoje em dia, o conteúdo que eu consumo, eu prefiro assistir os vídeos da gringa, os caras fazendo um bushcraft no meio do mato sem falar um A, o vídeo inteiro, sabe? Um vídeo de 40 minutos do cara só construindo abrigo no meio do mato sem falar um A. Eu prefiro consumir esse tipo de conteúdo hoje em dia do que assistir essa galera aí falando groselha, falando besteira, falando coisa que, tipo, não vai funcionar, sabe? Os caras perderam a mão totalmente, perderam o rumo, né, do que é a preparação, do que é o sobrevivencialismo, do que é a sobrevivência, né? Os caras perderam o rumo disso. Os caras se venderam aí para marcas aí, os caras não tem mais um conteúdo atrativo. Pô, coisas que eu consumia, conteúdos que eu consumia 2 anos atrás aí, hoje em dia eu não consumo mais. Eu já cheguei a ser inscrito aí em 18, 20 canais aí de preparação e hoje em dia eu só sou inscrito em 3, sabe? E cada vez vai me desgostando cada vez mais o que eu assisto, né? Então, se a gente não buscar um conteúdo de qualidade, né, um conteúdo legal que traga benefícios para a gente tá, a gente tá ferrado, entendeu? A gente tem que assistir coisas, a gente tem que consumir coisas que preservem o nosso emocional, que preservem a nossa mente, sabe? Eu sou um cara que eu preferi me manter afastado de redes sociais, eu não tenho, sabe? Eu não tenho vontade, não tenho nenhum tipo de interesse em redes sociais, não tenho vontade de ter nenhum tipo de rede social. Eu tenho, logicamente, eu tenho o Telegram e tenho o WhatsApp, porque são meios de comunicação que eu necessito, e tenho o YouTube, que eu gosto de trazer um conteúdo aqui para vocês legal. Então assim, antes que eu comece a ficar igual esses caras aí, eu prefiro parar de fazer conteúdo, né? Mas se Deus quiser, vou continuar nessa batida, nessa mesma característica que é o meu canal, sabe? Eu não quero perder o rumo igual esses caras perderam. Então, os caras, eles meio que estão manchando aí a filosofia da preparação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente consome, porque a gente acaba prejudicando a nossa mente. A gente acaba prejudicando a nossa maneira de ver as coisas, de pensar. Às vezes, se você é uma pessoa nervosa, dependendo do conteúdo, você fica mais nervoso ainda. Se você é uma pessoa agressiva, dependendo do conteúdo, você fica mais agressivo ainda, porque você começa a se basear e você começa a pegar trejeitos desse conteúdo que você consome, sabe? Se é uma pessoa que toma remédio, a pessoa que toma medicamentos para ansiedade, para depressão, a pessoa tem que dobrar a dose às vezes, sabe? De tanta porcaria que a pessoa assiste, que a pessoa consome, que isso vai destruindo com a mente dela, isso vai destruindo com o eu interior dela, né? A pessoa vai se tornando uma casca vazia, né? Então, esse vídeo era mais um alerta mesmo para vocês, entendeu? Pô, começa a ter mais senso crítico, sabe? Pô, será que o conteúdo que esse cara tá trazendo para mim é bom? Será que isso vale a pena eu perder, às vezes, aí, dependendo aí, 20, 30 minutos do meu dia dando atenção para esse cara, sendo que esse cara só tá falando um monte de groselha? Então, assim, vamos começar a ter mais senso crítico, sabe, a respeito do que as pessoas produzem. A gente tem que ser exigente com as coisas que a gente consome, cara, porque se você não for exigente com a sua qualidade de vida, você não vai ter prioridades na sua vida, né? Você não vai ter prioridade com nada. Então, hoje em dia, eu sou muito, muito, muito seletivo e eu sou muito, muito, muito chato com o que eu consumo. A TV aberta, eu acho que tem.
pelo menos um ano ou mais que eu não sei o que é uma programação da TV aberta. Eu consumo alguns programas da Sky, né, da TV a cabo, porque ainda são coisas que tem uma produção de conteúdo legal ainda que me atrai, né, mas a maior parte do tempo eu passo no YouTube. E assim, de tudo que eu vou rolando a barra, de tudo, são poucas vezes que eu paro para assistir alguma coisa, porque eu comecei a ser bem seletivo, que eu percebi que se eu não começar, a partir de agora, eu sou um cara jovem, eu sou um cara de 28 anos, se a partir de agora, se eu não começar a cuidar da minha mente, eu vou virar um cara depressivo, eu vou virar um cara ansioso. Ansioso eu já sou, né? Mas a minha ansiedade eu ainda consigo controlar, sem medicamentos. Mas se eu não cuidar disso, eu viro um cara depressivo. Eu vou virar um cara depressivo. Então, é o tipo de coisa que todos nós devemos ter cuidado. Sabe? Todos nós devemos ter cautela com o que a gente escuta, com o que a gente vê, com o que a gente consome, né, de conteúdo. Tá certo? Uh, Espero que não tenha sido um papo chato, espero que não tenha sido um papo monótono, mas era mais um alerta que eu queria fazer para vocês, que se eu não falasse de tudo que eu acompanhei e vi nessas últimas semanas, se eu não trouxesse essa explanação para vocês, eu ia me sentir mal. Sabe, eu tenho do mesmo jeito, caras, que eu tenho uma puta preocupação, eu tenho um puta cuidado com os meus clientes da farmácia, sabe? Porque lidar com medicamentos, eu tô lidando com vidas, sabe? Não é uma brincadeira, eu não tô vendendo bala, não tô vendendo doce, né? Eu tô vendendo medicamento e isso interfere diretamente na vida da pessoa, sabe? Na saúde da pessoa. Então, o mesmo cuidado que eu tenho com os meus clientes, eu tenho com o meu público, sabe? Eu tenho aí a galera fiel que sempre tá comentando aí, sabe? Os caras que sempre estão deixando um oi, um obrigado, né? Um boa tarde, bom dia, boa noite nos comentários aí. Então eu tenho um puta cuidado com vocês, do que eu falo, do que eu trago. Então, assim, eu espero do fundo do coração que esses caras que, que se perderam, né? Esses canais aí que se perderam no meio do caminho aí, eles não estão sabendo mais o que trazer, o que fazer, o que falar. Eu espero do fundo do coração que esses caras retomem o caminho certo, que eles retomem o caminho bom, né, da produção de conteúdo, porque o público da gente merece uma coisa boa, sabe? Eu não me sinto bem trazendo uma porcaria para vocês. Então eu tomo o máximo de cuidado possível com o que eu trago, tá certo? Então, pessoal, ficou um vídeo um pouquinho extenso, mas eu espero que vocês, assim, assistam com carinho, assistam com calma, com atenção, que tudo que eu trouxe aqui é para alertar vocês, beleza? Então, pessoal, avisos finais aqui. Se esse é o primeiro vídeo aqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo ao canal Preparação Franco. Perde seu tempo não, cara. Vai se inscrevendo aí, se inscreve. O canal tem conteúdo bom. Sempre a gente traz um papo interessante aí, um papo que poucos canais de preparação e sobrevivência trazem. Mas são assuntos que eu gosto de trazer, porque é uma coisa que traz verdades, traz informação, tá certo? Então, meu forte abraço para todos vocês. Obrigado para quem esteve comigo até aqui. Estejam preparados sempre e valeu, galera. Até a próxima.